Boa tarde a todos. Boa noite para nossos amigos de Maputo, Moçambique. Hoje vamos ter um encontro Geoáfrica dedicado a temas geopolíticos. O primeiro, que vai tratar dessas temáticas, desde o início desse ciclo de encontros. Então, a primeira palestrante de hoje é Vivian Santos da Silva. Ela é geógrafa, no Departamento de Geografia da UFRJ. Ela é mestre também em Geografia, pelo programa de pós-graduação em Geografia da UFRJ, onde, mesmo programa onde ela está atualmente realizando sua tese de doutorado, consagrada ao tema que ela vai abordar hoje, a questão tuareg, o sistema de crise na região do Sahel, que fica na África Ocidental. Então, Vivian, perdão, você tem, eu não sei qual vai ser o tempo que você vai dedicar a essa apresentação, mas, enfim, você tem liberdade para se expressar. Você vai apresentar agora seu PowerPoint. Eu te agradeço desde já muito por ter aceito esse convite, e a palavra é sua agora. Primeiramente, professor, queria muito agradecer o convite, queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui, né, hoje apresentando esse tema que, além, né, de fazer parte da minha tese de doutorado, também é uma pesquisa que, nesses últimos 4 anos, tem me feito pensar muito, repensar muito sobre as mudanças geopolíticas no cenário, tanto mundial, quanto especificamente no continente africano, e eu acho que esse espaço Geoáfrica está possibilitando, né, que a gente consiga divulgar mais os nossos trabalhos, torná-los mais acessíveis, e isso, para mim, é uma oportunidade sem igual. Então, muito obrigada. Como eu acabei agora também já de falar, né, é um tema que eu não estou especificamente apresentando a minha tese, até porque ela está em fase de conclusão, mas ainda não está definitivamente terminada, ainda falta uma parte específica, né, do 3º capítulo, mas o panorama geral, a pesquisa já conseguiu concluir, e esse encontro eu escolhi, na verdade, ir por um viés que conseguisse, dentro, né, do tema de geopolítica sobre o continente africano, especificamente sobre a África subsaariana, encontrar uma correlação que também fosse associada ao tema da Luana, né, que é a próxima palestrante. Então, de início, né, eu escolhi falar sobre o conflito tuareg dentro do sistema de crise e conflito saheliano, mas explicar de uma forma mais clara possível o que esse conflito tem de causas sistêmicas e o que ele pode apresentar de causas singulares. E como tanto um viés quanto o outro vão de forma bastante complementar, desenvolver, né, desdobrar eventos, fatos que são muito importantes para entender um pouco a geopolítica desta região. Primeiramente, né, a gente tem que contextualizar a questão de onde esse conflito, né, qual a espacialidade dele especificamente. A espacialidade do conflito, ela ocorre, né, no Sahel, que é uma região da África subsaariana que é marcada pela aridez e nas últimas décadas, né, principalmente por uma aridez cada vez maior em função de inúmeras secas crônicas e da expansão do deserto do Saara por essa região, que é o processo de desertificação. E é uma área marcada por diversos países que compartilham entre eles realidades bastante conturbadas, tanto econômicas quanto com a questão política. São países que já passaram por conflitos ou passam por conflitos, como é o caso do Mali,
são países que estão no ranking de mais instáveis do planeta, são países que têm demonstrado que o Estado tem uma dificuldade muito grande em manter a ordem, em manter o controle, principalmente das fronteiras, e por isso essa região ela tem, de acordo, né, com diversos trabalhos, se consagrado como uma das áreas cinzas, nebulosas para a geopolítica. Mas, ao mesmo tempo, historicamente, essa região é uma região de interações seculares, aonde as civilizações do Mediterrâneo e do deserto do Saara e das savanas da África Ocidental, durante séculos, protagonizaram fluxos, né, redes de comércio que marcou essa interação extremamente importante, não só para o Sahel, como para a África do Norte, como também para a África subsaariana. Então, entender, né, a evolução dessa região e quais são as principais características dela, de forma bastante, claro, né, sintética, é um dos principais objetivos da minha pesquisa. De maneira muito, claro, superficial, a gente pode considerar essas características que são as mais importantes para a pesquisa nesse momento. Primeiro são as condições geomorfológicas e climáticas. Por estarmos falando de uma região de clima semiárido, obviamente o clima vai impor, né, diversos desafios para o desenvolvimento dessa região, não só para a questão econômica e política, mas também para as questões socioespaciais. O acesso aos recursos naturais, principalmente água e terra fértil, é um dos principais fatores que geram conturbações, que geram conflitos, tensões entre as populações que residem nessa área saheliana, e isso acaba gerando uma grande estabilidade geopolítica. As fronteiras fluidas sempre foram uma marca muito grande de áreas desérticas ou semidesérticas. Estamos falando de uma área com uma extensão territorial onde, efetivamente, controlar demanda um efetivo de homens, né, de exército, de investimento militar muito grande. Investimento esse que muitas vezes os estados não têm, ou muitas vezes não têm o interesse, porque são áreas que são consideradas, às vezes, pelo próprio estado, como áreas que não possuem, né, tanta relevância econômica. Então, esses investimentos não são, muitas vezes, destinados para esse tipo de controle de fiscalização. O problema é que, por não ter esse controle, essas áreas se tornam rotas de tráfico. São fronteiras porosas, são fronteiras fluidas e que acabam, na verdade, sendo rotas de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, contrabando. E, obviamente, isso acaba gerando atividades ilícitas que, algumas vezes, são inseridas na economia do próprio Estado, de alguma forma, e outras acabam, na verdade, gerando conflitos com inúmeros atores que, mais para frente, a gente vai tentar discutir um pouco isso, né? Como essas fronteiras fluidas vão também serão pontos cruciais na hora da gente entender a penetração do islamismo fundamentalista nesta região. Entre os países que fazem parte, né, de uma forma especial da minha pesquisa, obviamente eu tive que escolher por um objeto, né, central de conflito e de estudo, e esse objeto foi o Mali, enquanto país. Mas não só o Mali, como também o Chad e o Níger, são países que vão dividir, né, que vão vivenciar realidades muito parecidas. E um dos motivos, né, que eu consegui identificar, obviamente, com uma bibliografia bastante vasta sobre o tema, é que esses países, por serem países encravados, sem fachadas marítimas, isso acaba, na verdade, gerando, primeiro, uma dependência de outros países, né, fronteiriços que têm fachada marítima, como também
um aspecto, né, uma constituição social, cultural e demográfica e econômica e também política muito marcada pelo aspecto saheliano. Então, por isso, esses três países eles estão no coração desse sistema de crises e conflitos que é, né, o que a minha pesquisa se propõe a analisar efetivamente. Em relação à geopolítica, primeiramente, né, o que foi base para o início da pesquisa foi entender o que mudou no mundo, no cenário dos conflitos. O início do século ele foi marcado por um cenário bem conturbado e muito novo. Antes, os conflitos se davam normalmente, né, pelo menos nessa análise geográfica estatal, eles ocorriam entre panoramas marcados por conflitos estatais, onde era, pelo menos assim, um pouco mais fácil analisarmos os atores envolvidos. Eram estados, eram grupos, eram exércitos que estavam, muitas vezes, né, disputando territorialmente uma área, disputando territorialmente uma fronteira, conflitos separatistas, conflitos de anexação territorial. Porém, na contemporaneidade, isso muda muito. Hoje em dia, temos conflitos que eles são muito mais difíceis de serem colocados dentro de caixinhas, de serem marcados por um só fator. Hoje em dia, os conflitos são identitários, eles são assimétricos, você não tem forças que possam ser consideradas de maneira minimamente, né, comparativamente uma com a outra. A gente tem, às vezes, um exército contra inúmeras milícias, inúmeros grupos pequenos, grupos um pouco maiores, grupos terroristas, o terrorismo em si, o bioterrorismo, o hiperterrorismo, os estados bandidos, os narcoestados. Então, a geopolítica, né, acabou se confrontando com uma necessidade também de rever, ou pelo menos abrir o leque para novos conceitos, para novas visões e principalmente para novas abordagens. Porque não é mais possível, com uma abordagem apenas estatal ou apenas territorial, baseada numa visão do território, com aquele substrato espacial, material, com aquelas fronteiras definidas, analisar esse tipo de cenário, que é muito mais complexo e muito mais obscuro. Deixa eu passar aqui o slide, um minutinho. E essa é a maior diferença, né, que inicialmente a pesquisa já conseguiu me oferecer, né, com relação à base, que antes os conflitos, né, as guerras, elas eram travadas principalmente por exércitos de nações soberanas. E hoje em dia a gente tem uma pluralidade muito grande de atores da violência e também da segurança. É um cenário muito novo ainda. Existe um aumento tanto horizontal quanto vertical, em diferentes níveis, em escalas geográficas muito distintas, que parte do local para o nacional, do regional para o internacional, em um mesmo conflito. E eles estão, nesse cenário, ligados reciprocamente, num sistema retroalimentativo, né? De retroalimentação, aonde só é possível, por meio dessa visão, dessa abordagem, analisar esses conflitos se for de forma sistêmica, porque não tem como separá-los. No continente africano, isso se tornou ainda mais claro. Nas últimas décadas também ocorreu um agravamento da situação geopolítica, onde novos grupos, novos atores e a ocorrência de antigos conflitos, né, com o ressurgimento, com o renascimento desses conflitos que estavam um tempo numa calmaria, voltam com tudo, e também com novos conflitos se difundindo nessa região. A região do Sahel ela acabou, na verdade, se constituindo como um excelente exemplo para essa análise, por ela ser uma região transfronteiriça e por ela, né, já nesse novo aporte de análise geopolítica, já ser uma região considerada como a mais instável da atualidade. E é exatamente isso que a abordagem utiliza, né, como ponto de partida.
que a região do Sahel ela constitui um sistema de crises e conflitos. Quando a gente fala em crises e conflitos, primeiramente, não é um conceito novo. Esse conceito, né, de sistema de crises já é um conceito utilizado por diversos autores em pesquisas, inúmeras pesquisas, né, de diversos temas diferentes, com diversos objetos de estudo, mas muitas vezes eles focam apenas nas crises. E às vezes colocam o conflito como uma consequência da crise. Nessa abordagem, pelo menos na minha pesquisa especificamente, a ideia do sistema de conflitos e crises, de crises e conflitos nessa região é impossível de ser dissociada uma coisa da outra. As crises vão levar a novos conflitos e novos conflitos vão levar a novas crises. É um processo sistêmico. Então, quando eu, durante a tese, tenho, né, um capítulo dedicado unicamente para o Sahel, esse capítulo ele tenta esmiuçar essas crises, tenta entender esses conflitos e, principalmente, o objetivo é entender essa relação. Como um conflito pode influenciar uma crise e como uma crise, por exemplo, uma crise de insegurança alimentar pode gerar novos conflitos. E, no final, a ideia é que essa região, essa região, por ser marcada por esse sistema de crises e conflitos, ela vai apresentar mudanças temporais e espaciais de grande instabilidade e comportamentos internos desordenados e espontâneos, que são impossíveis de serem previstos, mas possíveis de serem analisados. E a formação desse ambiente, né, gera fortes agressões e perturbações aleatórias que vão constituir esse sistema saheliano. Como objeto específico de estudo, o conflito de 2012, né, o conflito ao norte do Mali, não é um conflito novo, ele não acontece em 2012, né, ele é um conflito secular, mas em 2012 a gente tem um novo estopim, né, a gente tem um ressurgimento desse confronto ao norte do Mali. E, inicialmente, foi esse ponto que mais me chamou a atenção para criar, né, desenvolver com o professor Frederic, o projeto de pesquisa de doutorado. Primeiro, porque a gente está falando de um conflito nômade, é um conflito que, como protagonista, né, a gente tem, claro, inúmeros atores, mas os protagonistas são o Estado do Mali e um grupo, né, específico de populacional, que são os tuaregues. Esses atores, eles não estão desempenhando esse processo conturbado de tensões em 2012, mas sim há inúmeras décadas, com motivos diferentes, os motivos vão mudando, alguns vão permanecendo os mesmos e vão se repetindo, mas em 2012 a gente tem novas variáveis. E isso se tornou, né, o principal ponto que me chamou a atenção para começar a tese. Por que o conflito tuareg? Primeiro, porque ele apresenta uma questão que, para mim, como geógrafa, é incrivelmente interessante. A gente está falando de um conflito que envolve um povo nômade berbere do deserto, que, ao mesmo tempo, em 2012, levantou uma bandeira de separatismo, de independência de uma região ao norte do país. Isso aí, para a geografia, já dá um choque. Como um grupo nômade tem pretensões territoriais de forma westphaliana. É dessa forma ou não é dessa forma? Como esse conflito faz parte do sistema saheliano? Ele se insere no sistema saheliano? Ele é uma consequência desse ambiente conturbado? Ou ele, na verdade, é uma nova perturbação, uma nova tensão que vai gerar consequências ainda maiores para esse sistema? Foram as perguntas iniciais, né, da pesquisa. A problemática foi exatamente isso. A problemática, ela gira em torno da ideia de tentar entender, né, qual a relação existente entre o conflito tuareg e as suas especificidades, o que é, né, específico desse conflito, o que é próprio, o que é único, e, ao mesmo tempo, o que faz parte da região, o que é estrutural, o que é influenciado pelas perturbações aleatórias e
sistêmicas, ambientais do próprio Sahel. E quais são as relações de influência? Elas são causalidades? Como um fenômeno se desdobra sobre o outro? É de forma sistêmica? Como isso ocorre? Deixa eu passar aqui. E aí a gente tem exatamente, né, a primeira questão, que são as propriedades sistêmicas, né, as situações sistêmicas, as questões próprias do Sahel, que eu pretendo apresentar nesse momento. Primeiro, como eu falei, né, o próprio ambiente climático, que é uma área semiárida, que tem, nos últimos anos, passado por crises muito mais intensas de secas crônicas. Isso tem levantado inúmeras tensões, porque quanto mais a gente tem uma diminuição da água disponível por habitante, mais, obviamente, né, as disputas por esses recursos, assim como pelos solos mais férteis, vão gerar conflitos entre as populações locais. A outra questão sistêmica, que ainda está inserida dentro dessas, né, crises crônicas, dessas secas crônicas, é que elas não são simplesmente ambientais, né? Assim, obviamente, a gente está falando de um conceito, né? O processo de desertificação, que é um processo ambiental, mas ele tem suas causas no próprio desenvolvimento socioespacial da região. Quanto mais os índices populacionais nessas áreas têm aumentado ao longo das décadas, mais o meio ambiente tem sofrido um aumento da própria demanda por esses recursos. Numa área semiárida, isso gera, né, desequilíbrios. Desequilíbrios com relação ao solo, com relação à vegetação e também com relação aos índices de pluviosidade. O próprio ciclo hidrológico tem se alterado ao longo das décadas. E aí a gente tem inúmeros fatores apresentados, né, por inúmeros autores ao longo da bibliografia utilizada nessa pesquisa. Alguns vão colocar que a questão da pecuária, principalmente nômade, vai ser um ponto de agressões ambientais. Outros vão colocar que não, porque mesmo a pecuária sendo uma atividade que gera, né, desequilíbrios ambientais, essa pecuária ela é de subsistência, ela é uma pecuária que tem um fator muito de formas, né, ecológicas de lidar com o meio, porque os tuaregues, por serem populações que estavam nessa área, nessa região, muito antes dos estados serem formados, eles lidam com a natureza de uma forma muito própria, muito específica, e que, na verdade, a questão da agricultura, principalmente uma agricultura muito rudimentar, está afetando a região, está exaurindo os solos, está, com o passar do tempo, intensificando esse processo de desertificação. Com isso, as populações do sul e as populações do norte estão também entrando em confrontos cada vez mais diretos, uma responsabilizando basicamente a outra por um processo que está devastando não só o norte do Mali, mas também está gerando fluxos de refugiados ambientais para outras regiões, principalmente países, né, transfronteiriços, países vizinhos. A insegurança alimentar é uma das crises mais importantes, né, na hora de você analisar a questão do Sahel. Nas últimas décadas, a insegurança alimentar tem se intensificado muito, tem se ampliado muito nessa região, tendo alguns países, obviamente, né, sofrendo mais intensamente com essa insegurança. O Níger, aí mesmo no mapa, né, que eu utilizei para poder exemplificar esse fenômeno, é um dos países mais afetados, mas o Mali está logo ali também atrás, e principalmente o norte. Então, a gente tem uma questão de complexidade muito grande, que é não saber como lidar com uma questão que é social, que é política, porque também a gente tem inúmeras desigualdades dentro desses países e que geram também inúmeras insatisfações. A questão também da economia, do tipo de economia que a maior parte desses países tem como principal função, né, de gerar renda, é uma outra problemática. Eu utilizei um esquema representativo do professor Mounier,
que na verdade fala sobre a crise da economia de renda. Que crise seria essa, afinal? Países que têm a sua economia baseada principalmente no setor primário ficam muito vulneráveis às oscilações do mercado. Então, quando você tem crises, por exemplo, acontecendo nos Estados Unidos, acontecendo nos países desenvolvidos, nos países europeus, ou uma queda, ou um aumento do dólar, você tem uma variação muito grande do lucro gerado nessas economias, obtido por essas economias. E a concorrência crescente de países produtores, também produtores, né, de produtos primários, tem feito com que o continente africano tivesse com que muitas vezes abaixar os preços, tentar tornar os seus produtos mais competitivos no cenário internacional. Isso tem causado uma diminuição drástica das receitas de exportação de países dependentes do comércio no setor primário, principalmente nesses bens. Então, se isso fosse trabalhado, obviamente, né, por governos de forma que as populações mais fragilizadas, mais pobres, não fossem as mais afetadas, seria uma forma de analisar economicamente essa realidade. Mas não é o caso. Assim como a África, né, outros países do mundo vivenciam essa realidade, onde essa instabilidade ela não vai afetar toda a população, ela vai afetar uma parcela da população específica, a mais pobre, que também são os produtores rurais, e os produtores rurais com menor capital. São eles que vão, na verdade, passar por essas penalizações que são geradas pelas oscilações dos preços do setor primário no cenário internacional. E aí, é um processo, né, sistêmico, o aumento da pobreza é uma realidade, e a ausência da perspectiva, né, de melhorar de qualidade de vida da população mais jovem. A população mais jovem vai ser a que mais vai sofrer com um futuro muito incerto e muitas vezes um futuro que não tem muito o que se esperar. E é aí que os senhores da guerra vão utilizar desse cenário econômico de desigualdade, de pobreza e de fragilidade estrutural para ampliar os seus exércitos. Principalmente, né, os exércitos formados por crianças e adolescentes. Eles são recrutados e formam, né, grupos de guerrilha. E a gente tem um agravamento também dos conflitos fundiários, obviamente, né? Quanto mais a terra se torna um recurso escasso e principalmente a terra fértil se torna mais escassa, mais os conflitos fundiários se agravam nesses países. E o aumento da violência é sistêmico. As fronteiras fluidas, né? A gente tem nessa região uma das áreas de maior fluxo de tráfico de drogas, armas, pessoas, cigarros e contrabando de todas as espécies, não só contrabando de cigarros, como eu coloquei no slide para poder exemplificar, mas contrabando de bebida, contrabando de produtos pirateados, falsificados. É uma área simplesmente que tem uma falta de controle quase que total dos estados. E isso faz com que o cenário internacional, né, que a política internacional, se preocupe muito com o que fazer com o Sahel. Porque Sahel, na verdade, não é uma área produtora de cocaína, metafetamina, dessas drogas. É uma rota de passagem, principalmente das drogas que são produzidas na América Latina, né, na América Central e na América do Sul, e passam pela África para entrar na Europa. Então, é uma área de travessia. E, por isso, é extremamente importante, né, entender que as consequências dessa região não se limitam à escala regional e também muito menos à escala local. São escalas que atingem inúmeros países fora do continente também. A instabilidade geopolítica, né? A gente está falando de uma região que contempla aí o maior número de países que se encontram entre os mais estáveis do planeta. Esse gráfico, eu estou tendo um probleminha aqui rapidinho um minutinho só, para poder passar o PowerPoint, porque o modem desconectou. Só um minutinho. Esse ranking é um ranking de países considerados... Um minutinho.
considerados países falidos, seriam países que fracassaram enormemente na capacidade de manter a segurança para as populações, né, locais, como também manter uma estabilidade geopolítica em relação às suas fronteiras, em relação ao controle do seu próprio território. E aí, nesse ranking, a gente vai ter o Chad, a gente vai ter o Mali, a gente vai ter o Níger, a gente vai ter a Mauritânia, a gente vai ter Burkina Faso. São países considerados muito frágeis, com dificuldades muito grandes de conseguir diminuir, de conseguir, na verdade, controlar a violência e a insatisfação, não apenas da população, como também de grupos extremistas. Os movimentos emancipatórios são algo muito presentes, são fatores, né, que ocorrem com uma constância muito grande nessa região. Entre conflitos étnicos, a gente tem povos da mesma etnia que vão entrar em conflito, como também povos de etnias diferentes, conflitos religiosos, entre povos da mesma religião e povos de religiões diferentes, e também, obviamente, conflitos externos que vão gerar conturbações nesta região específica nas últimas décadas. Os dois fatores, né, que são colocados como os mais importantes para esse cenário, que gerou, né, ou que tem intensificado esse momento atual do Sahel, é a Primavera Árabe e, logo depois, a Guerra Civil na Líbia. Esses dois eventos, eles geraram uma circulação de fundamentalistas islamitas, de mercenários, traficantes, entre a África do Norte e o Sahel, que, além de não ter nenhum tipo de contenção por parte dos estados, vem resultando numa difusão e multiplicação de grupos extremistas terroristas nessa região, que são fatos, né, que, para a geopolítica, são conturbações globais. A penetração do islamismo fundamentalista na região tem muitos fatores, não tem como numa apresentação tentar enumerá-los, mas além das fronteiras porosas e desses dois eventos, a Guerra Civil e a Primavera Árabe, a gente também tem a questão da falta de perspectiva das populações locais. A miséria, a fome, a pobreza tem tornado essas regiões também muito interessantes, locais muito frutíferos para esses grupos que querem novos adeptos, né, que procuram aumentar o número de integrantes e, ao mesmo tempo, em um processo muito de filiais, né, de expansão das suas filiais, esses grupos terroristas, eles têm não só se ramificado, como também eles têm além, né, dessa multiplicação, eles têm se dividido em vários, mesmo alguns tendo a mesma base. A AQMI, que é a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, com certeza é um dos grupos mais importantes dessa região, só que depois dela, inúmeros outros foram surgindo, que são, em alguns casos, afiliados, e outros são realmente grupos, né, de dissidentes do grupo original, que formaram novos grupos. Aqui tem alguns que, na verdade, eu tentei destacar, porque eles são os que mais atuam no conflito ao norte do Mali, que é o AQMI, o Mujal e o Ansar-Dine. Esses grupos têm objetivos, em alguns momentos, similares, como a implantação da Sharia e do Jihad, mas em alguns momentos, alguns vão ter mais pretensões territoriais, como, por exemplo, a formação de um Estado Islâmico, e alguns vão ter pretensões mais internacionais, de divulgação dos propósitos extremistas radicais, de atuação mais em rede, e não tanto territorial com relação a pretensões emancipatórias. Mas todos eles são grupos, né, extremistas e que têm tido, né, desde 2012, um papel muito importante na análise do conflito ao norte do Mali. Eles não fazem parte dos protagonistas, né, principais desse conflito. Eles se inserem de maneira bastante oportunista, mas eles são decisivos para o desenrolar do conflito. Então, óbvio que eles também são muito importantes, né, na hora dessa análise.
Os conflitos nessa região, eles são inúmeros. Eu coloquei essa tabela aqui só para poder dar uma ideia de quantos, né? E eles são cíclicos, eles são históricos. O Chad vai desde 65 até os dias atuais, basicamente. O Mali, inúmeras rebeliões, desde 1916 até 2020. Então, a gente tem uma multiplicação e uma reatualização de conflitos antigos. Mas o que essa região tem em comum é que os conflitos são muito presentes. Desde guerras civis até conflitos étnicos, conflitos religiosos, conflitos por recursos, conflitos territoriais, e muitos são tudo isso ao mesmo tempo. Com relação a isso, o que a gente tem meio como consideração geral sobre essa análise dos conflitos na região do Sahel é que eles têm uma certa onipresença, né? Eles têm determinados atores que muitas vezes eles não são atores locais, eles são atores que não obedecem escalas, eles são atores transfronteiriços. E são atores que têm realidades socioculturais também transfronteiriças, transnacionais. O caráter descontínuo desses conflitos, eles tanto são descontínuos no tempo quanto no espaço. Em alguns momentos, a gente vai ter tempos de calmaria, em outros, uma relativa reativação desses conflitos. E é como se fosse uma formação de um patchwork, onde a gente tem uma forma, né, de justapor zonas mais ou menos afastadas e espaços preservados com áreas que são completamente instáveis, são muito conturbadas e que às vezes trocam de realidade. Às vezes o que era antes calmo se torna uma área conflituosa e o que era antes conflituoso passa por décadas de relativa calmaria. E com isso a gente tem nessa região consequências que não só atuam no Sahel, como também de forma internacional, com a geração de refugiados, com, né, o aumento desses fluxos de refugiados e também o aumento e a difusão desses grupos terroristas extremistas. Com relação à descontinuidade dos territórios, essa descontinuidade não impede que a gente tenha um campo de confronto, em alguns casos unificados, em outros menos unificados. Os conflitos, eles abrangem, às vezes, vários territórios e, às vezes, apenas um. E a relação deles de proximidade, mesmo quando o conflito se situa dentro do território de um só país, não quer dizer que ele não vá extrapolar as fronteiras com relação aos seus desdobramentos. Há, então, uma convergência de influências e de correlação entre as crises e os conflitos. Há todo esse aporte regional. De modo geral, a gente consegue concluir que a pressão geopolítica, ela cria crises existentes, né? Ela intensifica as crises que já existem e elas vão resultar numa proliferação de surtos crônicos de violência armada, de instabilidade e fragilidade estatal e também de novos subsistemas, com novos focos de crise e novos conflitos, que vão ser alimentados pelo sistema central, que são as próprias características regionais. Com relação às questões singulares, né? Finalmente a gente vai chegar mais ou menos ao conflito Tuareg. Antes de começar a falar sobre o conflito Tuareg, eu queria deixar claro que a minha pesquisa ela não trabalha sobre dois fenômenos distintos. Eu não estou fazendo duas teses em uma. A ideia não é analisar especificamente nem o sistema saheliano, nem o conflito Tuareg, mas sim a correlação entre esses dois fenômenos. A correlação entre o sistema regional de crise e conflito saheliano e o conflito Tuareg. Como, ao longo do tempo e do espaço, esses dois fenômenos vão, na verdade, né, se influenciar de maneira mútua, de maneira sistêmica. Então, esse é o meu objetivo. Então, mesmo que em alguns momentos, né, tenha dois trabalhos, né, duas pesquisas que parecem muito divididas, elas, no final, convergem para o objetivo central da análise, que é conseguir entender como um evento e outro, né, como um fator e outro, vão se influenciar. E aí, nesse contexto, sobre o Mali, primeiro, né, ele é um país que foi colonizado pela França, teve a sua independência em 1960, tem uma população predominantemente rural,
e entre essa população, 10% é nômade, é uma minoria. Durante, né, os textos que eu utilizei como base bibliográfica de análise, a gente consegue perceber que os tuaregs estão sendo realmente dizimados, não só com relação a confrontos físicos mesmo, mas também com relação a uma incapacidade de reprodução da própria cultura tuareg. Eles estão diminuindo a quantidade populacional dessa etnia, dessa formação tribal. Em décadas e décadas, o número só vem diminuindo cada vez mais. Então, a questão também é que eles estão desaparecendo. E eles são povos, né, que são incrivelmente importantes, não só para a história dessa região, mas principalmente pela, né, riqueza cultural, pela diversidade cultural e por serem povos nômades. Que mais para frente eu pretendo falar um pouco sobre a questão do nomandismo. A outra questão é a distribuição muito desigual da riqueza nessa região, assim como nesse país, assim como, né, em vários países dessa região, que tem uma distribuição desigual da riqueza e da população. E aí a gente também tem isso. A população, a maior parte da população, ela vive na região mais ao sul, que é onde vai ter a capital, né, Bamako. E essa parte vai ser também a que mais vai ser uma área de investimento estatal. É a área onde a gente vai ter um maior desenvolvimento urbano, um maior desenvolvimento social, um maior desenvolvimento econômico, e a gente vai ter as áreas ao norte, que são áreas mais pobres, que são áreas que já passam pelas questões das secas, da fome e de toda a instabilidade geopolítica, e são áreas onde o Estado, muitas vezes, não investe o necessário para possibilitar o desenvolvimento socioeconômico dessa área. A questão também é que esse país se encontra no ranking do IDH como um dos mais pobres do mundo, né, com um índice de desenvolvimento humano baixíssimo, o que claramente vai afetar, assim como na própria região, uma falta de perspectiva das populações mais jovens e uma insatisfação populacional, principalmente dos tuaregs, muito grande com o governo, com o Estado. Deixa eu passar aqui o slide um minutinho. Esse gráfico, vou tentar dar uma ampliada, porque ele é muito grande. Ele foi elaborado bem logo no começo, né, da tese, ainda em 2017, 2018, quando eu estava tentando entender mais ou menos a cronologia do conflito. E a cronologia do conflito é bem complexa. Eu tentei meio que colocar nesse esquema gráfico o processo histórico, né, que vai desde 1916, com a primeira revolta tuareg contra ainda a colonização francesa, e a gente tem inúmeros golpes de Estado, né, desde esse momento até os dias de hoje. A gente passa por um golpe militar em 68, depois por um golpe militar, um golpe de Estado novamente em 91, e depois, em 2012, novamente, um outro golpe, né, de Estado, um outro processo de instabilidade geopolítica que vai afetar toda a região. Entre essas rebeliões, a gente tem a primeira rebelião em 62, a segunda rebelião em 1990, a terceira rebelião entre 2007 e 2008 e a quarta rebelião em 2012. O que muda? Primeiro é que, ao longo do tempo, os tuaregs sempre tiveram a bandeira sempre foi uma bandeira de insatisfação. Primeiro, insatisfação, obviamente, contra, né, o processo de colonização, depois contra o próprio Estado, que tentou inúmeras vezes sedentarizar um povo que é nômade e marginalizar esse povo, que não tinha, né, o mesmo acesso a não só aos investimentos do Estado nessa região, que foi basicamente inexistente, como também a possibilidade dos tuaregs se inserirem nas Forças Armadas do Estado do Mali. Além disso, a evolução desse processo conflituoso entre a população, né, as populações tuaregs e o Estado do Mali, ele vai meio que evoluindo para 2012 ter um desejo, né, uma vontade desse povo de uma tendência separatista, com uma criação de um Estado autônomo, que é o Azawad.
Então, aí isso muda, mas muda até que ponto? Também foi um dos pontos muito importantes para tentar entender as especificidades, né, desse conflito. Primeiramente, a ideia é que os tuaregues, né, eles afirmam sofrer esse processo de marginalização, que eu já acabei de citar, e principalmente esse processo ele decorre de uma ideia de que o gênero de vida deles está sempre sendo ameaçado pelo Estado, pelo governo central, que tenta não só ocidentalizá-los, como também tenta o tempo todo taxá-los, né, como populações que são inúteis economicamente. Então, isso é muito claro, né? Isso gera uma insatisfação muito grande, isso é muito conflituoso. A outra questão são as secas crônicas. A área onde no Mali a maior parte da população tuareg reside vem sofrendo com secas que vão cada vez mais restringindo os territórios da atividade das atividades pastorais, desculpa. E alimenta movimentos migratórios em buscas de novas terras e, consequentemente, isso vai gerar tensões com os agricultores mais ao sul. Então, isso são confrontos que vão se repetindo, mas, ao longo do tempo, eles sempre tinham uma bandeira focada mais numa melhor inserção na sociedade do Mali, uma melhor administração política de maneira mais justa, que os territórios do norte também tivessem os mesmos investimentos, ou pelo menos investimentos parecidos com os territórios do sul, e políticas de desenvolvimento regional mais justas. Porém, né, em 2012, essa reivindicação separatista pela libertação do Azawad, que foi, na verdade, desempenhada pelo grupo do MNLA, que é uma organização política militar que aglutina diferentes grupos de rebeldes tuaregues que lutam pela emancipação da região. Só que aí a questão é exatamente essa, né? Como um grupo nômade pode ter pretensões territoriais de criar um novo Estado. Isso era uma outra questão que, para a geografia, é extremamente pertinente. Esse novo conflito tem um cunho separatista, teve também, né, a deposição do presidente Touré, que, na verdade, foi deposto em um golpe de Estado, que foi por uma política branda em relação aos tuaregues. Na verdade, não foram os tuaregues que tiveram um papel decisivo para causar esse golpe de Estado, mas o fato do presidente não conseguir conter as rebeliões ao norte do país acabou fazendo com que as populações ao sul, na capital, começassem a reivindicar que ele, na verdade, saísse da presidência, e a gente tem um golpe militar. E esse conflito vai envolver inúmeros atores. Primeiro, o governo central, o próprio Estado no Mali, diferentes grupos de tuaregues, né, populações brancas e negras, de organizações terroristas, que são tanto criações, né, do próprio território do Mali, que são, na verdade, organizações terroristas endógenas, como também exógenas, que vêm de fora, que vêm de outros países, como também a própria Akin, e diversas milícias locais, além de redes criminosas, onde os próprios grupos terroristas também estão envolvidos, e potências regionais e estrangeiras, que vão também se inserir diretamente nesse conflito por objetivos particulares. As potências regionais que são vizinhas a esse país, por terem medo, né, do desdobramento desse conflito, do quanto esse conflito pode gerar, né, uma crise nos próprios territórios, como também as potências estrangeiras, principalmente a França. Deixa eu passar aqui para o próximo. O governo central, nessa visão, né, geográfica da análise, utilizando uma abordagem geopolítica que tenta diferenciar as práticas territoriais, tanto do governo, quanto dos tuaregues, quanto dos outros grupos, né, dos outros atores que atuam especificamente nesse conflito, mais ou menos, né, a gente conseguiu ter esse panorama. O governo do Mali e as potências ocidentais e os estados vizinhos, eles vão desempenhar práticas heteronômas. O que significaria isso, né, nesse sentido dessa visão geopolítica? São práticas que vão sempre visar a manutenção na forma mais tradicional do território, aquela visão territorial da geografia do território zona, que é aquele território com a conservação do poder nacional, em uma área com limites claramente bem definidos por fronteiras, com fronteiras dominadas, delimitadas pelo próprio Estado. Eles vão tentar manter essa coesão estatal. O
o que, obviamente, né, não vai ser possível e não vai ser nenhum dos objetivos tuaregues, já que os tuaregues eles são grupos insurgentes que vão lutar pela independência, não pela independência física. Uma das ideias, né, que eu utilizo muito na minha tese é que, na verdade, essa independência é muito mais um slogan, é muito mais uma bandeira, é muito mais uma visão de liberdade do que especificamente um território nos nossos moldes ocidentais. Seria uma forma dos tuaregues terem liberdade de desempenharem o próprio movimento nômade nessa região, ter controle dessas localidades e dos recursos estratégicos que estão presentes nela e possibilitar a própria mobilidade, que é fundamental para a perpetuação da sobrevivência e da autonomia desse povo, que é nômade, né? E com isso a gente tem uma formação de não é uma formação de uma nova visão de território, mas é necessário a gente visualizar a formação dessa constituição territorial por um território móvel. Ele não é um território fixo. E essa formação territorial, ela é bem peculiar. Ela vem de uma visão das próprias análises geográficas mais contemporâneas, mais culturais, que visam o território não só físico, né? Não só dependente de um substrato material, de uma terra. Claro, ele depende disso, mas os contornos não são fixos. Eles não são delimitados, pelo menos não nesse caso, porque o próprio movimento já é uma formação territorial. A mobilidade deles é um aspecto de territorialidade. E agora, né, os atores que vão se inserir nesse conflito, que são inúmeros, eu cheguei a comentar, a gente tem o MNLA, que né, é o grupo que vai reivindicar a separação das regiões ao norte do país, a conquista do norte do Mali. A gente tem o próprio Estado, que é, né, uma ex-colônia francesa e é um Estado democrático. A gente tem a Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, né, que é um grupo que ele é salafista, jihadista, e ele é um grupo que tem uma dissidência da Al-Qaeda Central e que também está inserido nesse próprio contexto. A Al-Qaeda Central, junto com a Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, estão inseridas num processo sistêmico em rede. A gente tem o Mujal, que são dissidentes da Al-Qaeda, são os integrantes, né, já fizeram parte da Al-Qaeda, alguns acabaram se tornando dissidentes e formando o próprio grupo, que tem pretensões da guerra islâmica, né, do jihad. O Ansar Dine, que começou as operações em 2012 para ajudar os separatistas do MNLA, a questão, como eu falei, né, o oportunismo. Eles viram ali uma situação onde, inicialmente, o objetivo dos grupos tuaregues era muito próximo desses grupos terroristas, que era tomar o norte do Mali, que era conquistar o norte do país. Só que os grupos tuaregues tinham a pretensão de tomar essa parte territorial para ter a própria independência da mobilidade, para se tornarem independentes do Estado do Mali. Mas os grupos terroristas tinham outros objetivos muito distantes. Primeiro, a implantação da Sharia, segundo, a implantação do jihad e até mesmo a formação de um Estado islâmico na região, o que nem passa perto dos objetivos tuaregues, que são muçulmanos, são, sim, grupos islamitas, mas em sua grande maioria são grupos moderados, que não têm essa visão mais extremista do islamismo e muito menos, né, a pretensão de implantar a Sharia ou de impor a Sharia no território ao norte do Mali. A França, que vai ser uma das grandes potências, né, que vai protagonizar as principais intervenções internacionais nessa região. Os Estados Unidos também, com a guerra contra o terror, né, com a questão muito ligada à preocupação com a difusão, com a disseminação e com a multiplicação desses grupos terroristas. E com isso, né, com essa multiplicidade até cansativa, né, de tão grande com relação aos atores, a gente tem um conflito que não se restringe à escala local, porque os atores não são locais, os atores não são regionais e os atores não são apenas internacionais. Os atores são de inúmeras escalas. Por isso, as influências, elas são tanto externas quanto também internas ao próprio território do Mali. E aí, como influências externas, a gente tem, obviamente, os grupos terroristas, que em sua grande maioria, né, eles tiveram a sua fundação na Argélia. A volta dos tuaregues que, depois na guerra civil da Líbia, eles retornam para o Mali com pretensões
revolucionárias e tudo mais, com treinamento militar, e isso vai gerar, né, novos ingredientes nesse cenário geopolítico regional. E também as intervenções militares estrangeiras, tanto as estrangeiras fora da própria região, né, as internacionais, como também as regionais, tanto a Nigéria quanto outros países, como outras organizações no próprio continente africano, vão intervir diretamente nesse conflito. E os impactos, eles são também externos. Primeiro, por conta dos refugiados, que vão buscar abrigo em Burkina Faso, no Níger, na Mauritânia, na Argélia. E esses países, eles já precisam lidar com problemas próprios, né? Com escassez de recursos, com graves problemas socioeconômicos e políticos. E, claro, que o agravante de novos fluxos populacionais que vão demandar de mais recursos vão ser extremamente complexos nesse contexto já de instabilidade. Com relação ao conflito, obviamente, de maneira muito superficial, eu vou poder explicar isso aqui agora, mas ele vai gerar novas formas de territorialidade e novos territórios. Eu considero a formação de um território insurgente que vai se opor, né, a categorias diferentes. Primeiro, o território zona, que é o próprio território do Estado do Mali, o território rede, que vai ser o território tanto dos fluxos comerciais dessa região, que já tinha uma integração secular com outras regiões por meio dos fluxos transsaarianos, e agora as redes, que são redes de contrabando, redes de tráfico de drogas, redes terroristas, redes ilícitas, como também o território móvel, que é composto, né, por essa forma territorial, onde a própria mobilidade vai constituir uma nova forma, um novo aspecto da gente conseguir visualizar o território. E agora, como considerações finais, eu vou ter que colocar aqui rapidinho para apresentar em modo de exibição, porque eu fiz uma inserção por partes. Primeiro, eu elaborei esses esquemas para tentar, de forma um pouco mais clara, explicar, né, as considerações do trabalho. A ideia é que esse sistema saheliano, ele está inserido num jogo de escalas muito complexo, que vai passar desde a lógica local para a lógica regional, para a lógica internacional e em um processo sempre dialético histórico, aonde temos crises e conflitos que vão de forma bastante simultânea e com inúmeras confluências, gerar novos desdobramentos. E por isso, mesmo sendo dois fenômenos distintos, eles estão intrinsecamente ligados. As práticas espaciais específicas do conflito, elas não podem ser compreendidas na sua plenitude sem a gente entender como essas práticas também são geradas por insatisfações, por revoltas, que fazem parte do sistema regional de crise e conflito saheliano. Da mesma maneira como entender esse sistema regional de crise e conflito saheliano é impossível sem a gente entender como as perturbações locais, as tensões locais geradas pelo próprio conflito do norte do Mali vão gerar novas assimetrias de poder, novas tensões, novos conflitos, vão reacender novas crises e vão intensificar crises antigas. Com relação ao Sahel, dá para identificar que essas são as principais crises, né, regionais: as secas, a desertificação, a instabilidade geopolítica, os conflitos armados, a crise política e econômica e a desigualdade social e regional. Esse panorama, né, essa estrutura regional, gera disputas territoriais inúmeras, que vão sempre alimentar novos e antigos conflitos. No caso das especificidades do conflito do Mali, a gente tem os novos atores, que são inúmeros, as novas formas de territorialidade, inúmeras territorialidades que vão se desenvolver, que vão desempenhar o papel excepcional nesse conflito, e os novos territórios, como, por exemplo, os territórios insurgentes. Tanto os territórios insurgentes dos tuaregues, quanto os territórios dos terroristas, que realmente formam, né, uma nova área de controle, onde o Estado se vê completamente perdido ou a par, né, dessa capacidade de manter a gestão estatal. E aí a gente tem essa relação sistêmica, onde um processo vai influenciar de forma sistêmica o outro.
O conflito ele permanece ativo, mesmo que eu tentasse, eu não conseguiria, né, terminar no tempo de pesquisa essa análise, porque o conflito ele continua, inclusive agora, tendo novas notícias, novas ocorrências, novos fatores, eventos e atores envolvidos. A minha análise ela vai de 2012 até basicamente 2014, 2015, e agora, nos dias atuais, obviamente que eu pretendo dar um panorama geral, mas os desdobramentos eles são impossíveis de serem limitados, porque eles são imprevisíveis. A gente só pode garantir que isso está gerando e vai gerar novas configurações, ainda vamos ter novos atores nesse conflito que vão surgir, que vão se inserir, e as múltiplas escalas que estão presentes nele, com perspectivas e desdobramentos sempre muito importantes para a geopolítica, não só a geopolítica da África subsaariana, do Sahel, como também uma geopolítica, né, que é importante para todos, para toda a visão da própria ciência. Eu, enquanto pesquisadora, eu encontrei uma escassez muito grande de pesquisas sobre a África, principalmente a África subsaariana, no Brasil, pelo viés geográfico. Eu encontrei uma dificuldade muito grande de trabalhos de pesquisa também sobre essa visão sistêmica. Muitos trabalhos, eles compartimentavam muito os conflitos, compartimentavam tanto o Sahel como as questões envolvidas no conflito do Mali, e eu acho que é por isso que a pesquisa ela consegue justificar a sua importância, porque é necessário, sim, analisar tanto o Sahel, esse sistema, como também o próprio conflito do Mali, nessa nova abordagem, que é uma abordagem geopolítica, visando também a insurgência, mas principalmente a ideia de que esse desdobramento, todo esse envolvimento de atores e fatores externos e internos ao território não pode ser analisado de forma compartimentada, apenas de forma sistêmica. E aqui eu tenho as minhas referências. Muito obrigada. Espero que eu tenha conseguido explicar, pelo menos, o máximo possível desse conflito, do que a minha pesquisa trata, e eu espero que tenha sido proveitoso para todos. Muito obrigado, Vivian, por essa extensa e aprofundada apresentação sobre o conflito, os conflitos no Sahel, em particular no norte do Mali. A gente vai